Olá, eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá, pessoal! Eu recentemente estava lendo uma das obras do Freud, na qual ele fala sobre os lapsos da língua, que é o que nós chamamos normalmente de ato falho. E me chamou a atenção que ao longo do livro inteiro ele fala só em lapsos da língua e não em ato falho. E mais tarde eu fiquei pensando a respeito do uso dessa palavra ato falho. Porque normalmente nós nos referimos como ato falho quando uma pessoa intenciona dizer algo, porém o seu inconsciente entra em movimento e faz com que ela diga algo semelhante, mas em outro sentido, ou algo contrário. Então eu vou me referir, por exemplo, ao meu chefe e eu chamo ele de pai, ou eu vou me referir a uma determinada pessoa e troco o nome dela pelo de outra. Isso são comumente chamados dentro da psicanálise de atos falhos. Mas aí o que eu fiquei me questionando é, de fato esses atos são falhos? São falhos em quê? Porque se considerarmos que o sujeito intencionava dizer algo e ele disse outra coisa, de fato foi uma falha em dizer o que ele tinha intenção de dizer. Mas se considerarmos que o que de fato ele disse, não o que ele queria dizer, o que ele disse era o desejo dele dizer, ou seja, quando eu vou falar, por exemplo, que um colega meu de trabalho é super competente, desenvolve as funções dele muito bem, e eu acabo tendo um lapso e afirmando que ele é incompetente, muitas vezes o que eu estou dizendo não é um ato falho, mas sim o que eu desejo dizer, porque aquele cara não é competente. Eu estou falando isso porque a sociedade me demanda que naquele momento eu diga isso. Mas quando eu cometo o ato falho, o que eu falo é o que eu desejo falar e não o que eu intencionava. Então, se considerarmos como o ato sendo a intenção em falar, realmente ele falha. Mas se considerarmos por outro olhar como sendo esse ato, o ato de pronunciar o meu desejo, ele não só não falhou, como ele cumpriu de maneira plena o seu objetivo. Então, se considerarmos que o lapso da linguagem ou da língua, ele tem a função de expor um conteúdo inconsciente, ele não é um ato falho, porque ele consegue esse objetivo, ele expõe esse conteúdo inconsciente. E aí, claro que eu entendo que quando a psicanálise se refere ao ato falho, inclusive o próprio Freud se refere, em outras obras, nessa ele é um pouco econômico em utilizar esse termo, mas ele está justamente se referindo à intenção e não ao desejo. Então ele está se referindo que esse ato é falho porque falhou ao dizer o que se intencionava dizer. Mas como eu também compreendo que a psicanálise tem por característica justamente se questionar a respeito do sentido e significado das palavras, eu acreditei ser um questionamento bastante coerente de ser feito. O ato é falho em quê? Ele é falho em dizer o que intencionávamos dizer, mas ele não só não é falho, como ele é muito competente em cumprir o seu objetivo, que é expor um conteúdo inconsciente. Então fica aí esse questionamento realmente para pensarmos um pouco no sentido no qual utilizamos a questão do ato falho e em uma outra possível interpretação, de que talvez esse ato não seja tão falho assim, ao contrário, ele é um ato muito bem sucedido no que é seu objetivo, que é demonstrar um conteúdo inconsciente que está sendo reprimido e que está sendo desviado pelo sujeito falante. Obrigado pela atenção. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até um próximo.